Queria contar uma história. Eu prefiro escrever, né? Eu morro de vergonha de gravar vídeo, mas ela ia ficar muito grande. Aí assim, de repente eu explico melhor também. Na minha casa, é, tem muita grama na frente e muito mato na lateral. Assim, eu moro numa casa de esquina. E nos fundos também, assim, é meio abandonado. Assim, eu não dou muita atenção, né? Pra parte de jardinagem. E aí sempre uma ou duas vezes por mês alguém vai lá e corta pra mim, né? E eu não tenho assim uma pessoa fixa. Sempre passa muitas pessoas lá na frente de casa. Às vezes eu escolho, sim, por conversar com a pessoa, né? Falar, corta aí, né? E eu já cheguei a pagar até R$ 200, porque realmente é grande, né? Só que acho que tá em tempos de vacas magras, então o pessoal tá fazendo mais barato um pouco. E semana passada passou um senhor lá e pediu e me ofereceu, na verdade, para cortar por R$ 70. Era realmente muito barato, né? E por algum motivo eu decidi não falar para ele cortar. Tava com pressa, mas acabei não pegando o contato dele para poder fazer outra hora, né? E beleza. E eu fiquei com aquilo na cabeça, né? Falei, putz, R$ 70, né? Era tão barato. Já paguei até 200, né? Ninguém faz por menos de 100. E, bom, por algum motivo eu não aceitei, né? E aí, sexta-feira, final da tarde, parou um rapaz, assim, dentro do carro. Ele nem saiu do carro, né? Ele buzinou, assim, eu fui lá ver quem que tava chamando. E aí ele falou, ó, você quer que eu corte aí a grama pra você? Aí eu perguntei, né, quanto você faria, né? Ele falou, R$ 100. Aí, cara, eu nem pensei assim, falei, ah, pode ser. Aí ele, beleza, ó, só que eu não posso hoje, segunda-feira de manhã eu volto. Aí tá, né? E eu fiquei com aquilo na cabeça, falei, cara, eu deixei de fazer por 70, com um senhorzinho que tava de bicicleta, né? Parou de bicicleta aqui. E aí eu topei fazer, né? Oferecer o serviço pra um cara que veio e nem desceu do carro, né? Mas eu não achei arrogante, né? Poderia, mas eu não achei arrogante. E aí tá, ele foi embora e eu fiquei com aquilo na cabeça, né? Ele chegou de manhã na segunda-feira, que foi hoje, e saiu, quando eu acordei assim, ele já tava cortando. Era tipo antes das 7 horas da manhã, ele já tava cortando. Que eu falei que eu precisaria sair cedo, né? E tá. E aí ele foi cortando, tal, fez a frente da casa toda, que é só grama. E aí eu fui lá dar uma olhada, né? Quando eu olhei assim pra ele, eu vi que ele tinha os dois pés virados pra frente, pro meio assim, né? E tipo, então já falei, cara, você vê, né? Eu não julguei ele por ele não ter saído do carro. E aí eu percebi que ele não saiu do carro provavelmente, ou talvez, né? Com medo de eu achar que ele não ia ser capaz pro serviço, alguma coisa assim, né? Então olha aí, a primeira lição, né? Não julgar. Aí, e mesmo assim, eu voltei, né, e fiquei, pô, que legal, né? De repente é por isso, né, que por algum motivo, não sei, a minha sensação foi de ter, sei lá, não ter feito de 70, feito com ele por 100, R$ 30 mais caro, né? O dinheiro tá difícil, né? E aí eu voltei lá fora, quando eu vi, assim, na grama, tinha uma menininha de 4 anos sentada, assim, ela tinha esticado uma toalha de mesa, assim, coloridinha, assim, tava com os brinquedinhos dela. E tava ali, cara. E aí eu falei, puxa vida, por que, né? Como Deus age, né? É interessante, assim. E aí eu vi que também a esposa dele também tava ali, ela que juntava. Ele ia cortando, ela ia juntando. Então, cara, aquilo me tocou, assim, né? Achei muito bacana. E aí eu olhei pra ele de novo, assim, ele tava trocando a lâmina, que ele falou, ó, a parte do fundo lá tem um mato que é mais difícil, assim, de cortar, eu vou botar a lâmina. Aí eu vi que ele praticamente não enxergava com o olho. Eu falei, cara, como é que pode, né? A gente do nada assim acaba entrando na vida das pessoas, né? E a gente nem sabe por quê. E cara, eu olhei pra ele assim, apesar dele ter os pés virados pra dentro, né? Essa limitação física, a limitação da visão provavelmente, né? Eu não entrei em detalhes. Ele tava ali com a esposa dele, com a filha dele, linda, simpática. E aí eu lembrei, cara, que na semana anterior eu tinha ido ao mercado, eu parei na porta do mercado e eu não precisava comprar nada. Eu falei, cara, eu não preciso comprar nada. Eu falei, ah, vou entrar pra ver se tem brócolis aí, que eu queria fazer uma receita diferente. Entrei e saí com R$ 300. Sabe quando você entra no mercado para não gastar nada e gasta R$ 300? É meio bobagem assim, né? Mas eu enchi o carrinho de pacote de bolacha recheada que eu não como, bolacha salgada. Na verdade eu tinha tido uma ideia de distribuir assim sempre que alguém me pedia, né? Me pedisse na rua. E aí, quando eu vi assim, pô, peraí, voltei lá e fiz uma sacolada assim, né, de coisas que ela provavelmente ia gostar, né? E entreguei e fiquei pensando o quão pobre eu eu sou hoje e o quão rico ele é. Cara, ele é rico.
Ele tem uma esposa que trabalha junto com ele e a filha dele que acompanha. Cara, isso não tem preço. E me emocionou assim, eu queria dividir. Foi isso. Foi muito legal. Que lição.